E aí, galera, beleza? Biotecnologia, parte 3. Hoje a gente vai fechar essa parte de biotecnologia. Se você não viu as outras aulas de biotecnologia, veja, porque ela é importante para a gente entender a aula de hoje. Beleza, galera? Então, essa é a última parte de biotecnologia para a gente finalizar esse assunto. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o meu slide com vocês, tá? Para a gente ir seguindo, né? Como a gente sempre faz com as nossas videoaulas. Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Hoje, nós vamos abordar, para finalizar biotecnologia, nós vamos falar de organismos transgênicos, nós vamos falar de clones e nós vamos falar de células-troncos. Beleza? Vamos que vamos, galera. O que é um organismo transgênico? Começando aqui a nossa videoaula. Galera, olha só. O nome transgênico já diz tudo, tá? Transgênico, transferência de genes. Vem daí, tá? O que seria um organismo transgênico? É um organismo que recebeu genes de outra espécie. É isso. É claro que quem faz isso é o homem, né? Então, o homem, a gente viu que ele desenvolve uma série de técnicas e essas técnicas, com essas técnicas, a gente consegue extrair um gene de DNA, lembra das enzimas de restrição? A gente consegue fazer várias cópias desse gene, lembra do PCR, que é o mais usado hoje, e uma vez tendo várias cópias, a gente consegue fazer, transferir essas cópias, colocar essa cópia desses genes em organismos de outra espécie. Tá? Então, transgênico é um organismo que recebeu genes de outra espécie. Professor, por que o homem faz isso? Porque isso pode ser importante para o homem. Tá? Aqui está o símbolozinho, né, do transgênico, tranquilo? Os alimentos transgênicos, eles vêm, né, por exemplo, com essa imagenzinha aqui. Beleza, galera? Então, ó, como eu falei para vocês, ó, tá tudo escrito aqui, ó. Os organismos transgênicos são organismos portadores de DNA de outra espécie, ou seja, que recebeu genes de outra espécie. Beleza? Também falei para vocês. Com as técnicas de manipulação e transferência gênica que vimos anteriormente, na parte 1 e na parte 2, conseguimos gerar uma diversidade de animais e plantas transgênicas importantes para as nossas atividades. Beleza? Detalhe. O termo organismo geneticamente modificado, OGM, é utilizado como sinônimo de transgênico. Né? Hoje em dia a gente fala muito mais transgênico do que organismo geneticamente modificado. Tá? Mas por que fazer um organismo transgênico? Galera, simples. Por exemplo, imagina que eu tenha uma plantação muito importante, alguma planta que é muito importante na alimentação humana, só que essa planta sempre é atacada por um determinado tipo de praga. Eu posso fazer uma planta transgênica, né, onde eu tirei um gene, por exemplo, de uma bactéria, coloquei nessa planta e essa planta agora, graças a esse gene que eu coloquei, ela é resistente a essa praga. Né? Ou então eu posso formar uma planta em que produza, uma planta transgênica, que ela produza um alimento muito mais nutritivo do que se ela não fosse transgênica. Né? Ah, professor, existe só planta transgênica? Não. Existe também animal transgênico? Existe. Né? A gente hoje pode fazer uma vaca transgênica, por exemplo, fazendo com que ela produza muito mais leite e um leite até mais nutritivo do que o normal. Né? Enfim, é isso. Tá? O homem faz organismos transgênicos porque algum interesse ele tem, seja interesse econômico, seja interesses de saúde, enfim, é isso. Tá? Professor, isso é certo? Bom, aí a gente entra numa outra discussão, tá? Muitas pessoas atacam, né, a produção de alimentos, de plantas transgênicas, animais transgênicos, né? E por que isso é um problema, né? Isso é sempre, na verdade, uma coisa muito polêmica. Porque, galera, olha só, problemas do transgênico, tá? O que todo mundo fala, você sempre ouve falar aí, se você comer um alimento transgênico, você não sabe se isso pode te fazer mal ou não, porque, né, os organismos transgênicos foram gerados, né, criados relativamente
recentes, né? Então, tem pouco tempo. A gente não sabe qual é o efeito na saúde das pessoas, a ingestão de alimentos que vieram, né, de uma planta transgênica ou de um animal transgênico, né? Ok, tá bom, isso é verdade, tá? A gente não sabe quais são as consequências. Tudo bem. Mas o maior problema não é esse hoje, tá, galera? O maior problema é um problema muito mais social do que um problema de saúde, tá? O que eu quero dizer com isso? Galera, as empresas que fazem plantas transgênicas, animais transgênicos, geralmente são empresas, são multinacionais que se instalam no país, né? E começa a meio que explorar, né, os agricultores, né, a galera da pecuária, né, e os caras não são bobos, né? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que muitas empresas de transgênicos, quando elas vão produzir uma plantinha transgênica, que para o agricultor no primeiro momento é até legal, por exemplo, ele não vai ter a planta dele atacado por uma praga. Então, no primeiro momento até parece legal, mas os caras não são bobos. Além deles fazerem uma planta resistente à praga, eles modificam a planta geneticamente de uma forma que ela não produza mais semente. Então, moral da história, quando o agricultor colhe a planta, como a planta não produz semente, o que ele vai ter que fazer? Comprar mais planta com os caras. E aí, galera, o que a gente está vendo hoje? Que é um endividamento absurdo, tem muitos agricultores, muita galera da pecuária tendo que vender terra porque não consegue muitas vezes quitar essas dívidas aí essas multinacionais aí, né, essas empresas que fazem organismos transgênicos. Então, hoje em dia é muito mais um problema social do que um problema de saúde. Beleza? Outro problema que a galera fala, como que essas plantas transgênicas, né, ou animais transgênicos, se eles forem para a natureza, né, uma coisa é você plantar numa área, outra coisa é uma planta transgênica indo para o meio de um ecossistema que já está ali em equilíbrio. Como que isso vai afetar o ecossistema? Né? Será que vai afetar de forma negativa? É um outro problema. Né? Enfim, é um assunto bem polêmico, tá? O fato, galera, é que vocês têm que saber o que é transgênico, tá? E o fato é isso aqui também, ó. Olha que interessante. Peraí, tem outra coisa aqui pra gente ver. Ok, isso é besteira, tá? Que eu botei só continuando. Beleza, olha só. O fato, galera, é que a gente come muito alimento transgênico até mesmo sem saber, tá? Soja. Se você é uma pessoa que se alimenta de soja, possivelmente a soja que você está ingerindo ela é transgênica, tá? Milho. A maioria dos milhos que a gente compra hoje é transgênico. Até algodão. Nossa roupa é feita de algodão transgênico, né? Óleo de canola, né? A plantinha que é extraída desse óleo aí, uma planta transgênica. Quem não come batata, pelo amor de Deus? A maioria das batatas que a gente compra no mercado são transgênicas, tá? Então, muitas vezes, cara, você acaba consumindo alimento transgênico sem saber. Se você tem uma preocupação muito grande, né, com isso, aí você vai ter que ter certeza, saber quem produziu aquilo ali, de que forma foi produzido, né, uma coisa mais elaborada, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, galera, foi um dos primeiros experimentos com organismos transgênicos, tá? O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Olha que interessante. Isso aí é uma planta de tabaco transgênica. Olha que doideira. O que os caras fizeram? Os caras pegaram vagalume, né? O vagalume é aquele bichinho lá que fica piscando à noite, né? Liberando aquela luminosidade, a gente chama de bioluminescência, né? Uma luminosidade liberada por um ser vivo. O que os caras fizeram? Um dos primeiros experimentos com transgênico. Os caras conseguiram extrair o gene do vagalume responsável pela bioluminescência. Fizeram aulas anteriores. Como que se extrai o gene? Enzima de restrição. Fizeram várias cópias desse gene, né? Através, por exemplo, de PCR, né? E pegaram essas cópias e inseriram numa planta. O que aconteceu? A planta começou a brilhar, liberar luz, né? Ter bioluminescência, assim como o vagalume. Olha que doideira, né? Aí tem a explicaçãozinha, né? Que na verdade é um conjunto de tudo que a gente viu até agora. Aqui está o vagalume, o gene lá da bioluminescência do vagalume, tá? Foram retirados com enzima de nesse caso, olha o que ele fez aqui, galera.
colocou esse gene do vagalume, né, em plasmídios de bactérias, tranquilo? Fez um DNA recombinante, tá? Esse DNA recombinante nem foi por PCR, tá vendo? Foi por um método mais simples. Pegou esse DNA recombinante, colocou dentro de uma célula vegetal, estimulou essa célula vegetal a originar uma planta, né? A gente consegue fazer isso com planta, tá? Através de uma célula, principalmente as células meristemáticas. Essa célula começou a se dividir, formou uma planta onde todas as células da planta tinham o gene da bioluminescência. Muito doida, tá? E toda vez que essa planta era regada com uma substância, ela brilhava, né? Estimulava essa liberação de luz aí dela, tá? Então nem foi feito por PCR, né? Foi uma coisa muito mais simples que a gente já tinha visto em aulas anteriores, né? Usando o DNA recombinante com plasmídio de bactéria. Show? Beleza? Então, transgênico, muito importante a gente saber isso, tá? Como é realizada a produção de animais transgênicos? Galera, planta transgênica, como a gente viu, a partir de uma célula, você pode induzir essa célula a se diferenciar nas outras células da planta e a partir de uma célula você formar uma planta inteira, por exemplo. Tá? Então, com plantas é uma coisa mais fácil. Com animais, isso é mais trabalhoso. Por quê, galera? Olha o que está sendo feito aqui, por exemplo. Você vai ter que fazer um DNA recombinante, por exemplo, né? Igual foi feito aqui, ó, né? Com plasmídio de bactéria, tá? E você vai ter que inserir esse DNA recombinante no zigoto, tá? Então aqui, ó, por exemplo, tem um ratinho do sexo masculino, né? Um ratinho macho, um ratinho fêmea, sexo masculino, né? Um ratinho macho, uma ratinha, né? Peguei o espermatozoide, o óvulo, fiz a fecundação. Gerei uma célula ovo ou zigoto. É nessa célula ovo ou zigoto que eu vou inserir o DNA recombinante com o meu gene de interesse. Tá? E aí, ó, lembra que a partir da célula ovo ou zigoto, essa célula vai se dividindo, né? Quando colocado lá no útero, ó, né? No útero de uma ratinha, de uma fêmea. Essa célula vai começar a se dividir para formar vários ratinhos, vários filhotinhos. Só que quer dizer, um filhotinho, né? Uma célula vai gerar um filhotinho. Só que essa célula aqui tem o meu gene de interesse. Tranquilo? Então, se essa célula for originar um ratinho, todas as células do ratinho terão o meu gene de interesse. Tá? Beleza? E esse gene de interesse pode ser um gene de uma outra espécie. Logo, vai ser um animal transgênico. Beleza? Tá? Show? Então, ó, transgênicos vimos aí, tá? Segundo tópico dessa videoaula, clonagem. Galera, o que é um clone? Clone é um indivíduo geneticamente igual ao outro, tá? Existe clone natural? Se você pensar em gêmeos univiterínicos, são clones naturais, né? Mas a ciência consegue já fazer clones, tá? Não de forma natural, de forma artificial. Beleza? Então vamos lá ver como é que isso funciona. Então olha só, galera. Clones são um conjunto de células de organismos que se originaram de uma única célula e que são geneticamente idênticos a essa. Moral da história. Clones são indivíduos geneticamente iguais. Tá? A formação de clones em laboratório exige uma série de procedimentos e esses procedimentos caem em prova, tá? Que a gente vai ver como é que para vocês entenderem como é que se faz um clone de um animal, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer para fazer um clone: remoção do núcleo de uma célula somática do organismo que se deseja clonar. Galera, célula somática são as células do nosso corpo tirando os gametas. Tá? Então, por exemplo, uma célula da minha pele é uma célula somática. O meu neurônio é uma célula somática. Um fio de cabelo, né? Tem várias células ali, células somáticas. Tranquilo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, nunca se esqueçam que, por exemplo, ó, se eu pegar uma célula minha, da minha pele, lá no núcleo dessa célula vai ter todas as minhas moléculas de DNA, né? Cada célula do nosso corpo, por exemplo, tem 46 moléculas de DNA. Nessas 46 moléculas de DNA vão ter todas as informações necessárias para a formação de um organismo, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma célula da minha pele, vão ter 46 moléculas de DNA. Se eu pegar as células, os meus neurônios, também vão ter as mesmas 46 moléculas de DNA que tem na minha pele.
Se eu pegar uma célula do pâncreas, do meu pâncreas, também vão ter as mesmas 46 moléculas de DNA da minha pele e do meu neurônio. Beleza? Então, lá no núcleo das minhas células, tem, isso estou falando da nossa espécie, né? 46 moléculas de DNA que vão ter todas as informações para a formação do meu corpo, tá? É claro que esse número 46 varia de espécie para espécie. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer um clone. Remoção do núcleo de uma célula somática do organismo que se deseja clonar. Tirei o núcleo, né? E nesse núcleo vai ter o quê? Todas as moléculas de DNA da pessoa, tá? Todas as informações necessárias para a formação do corpo da pessoa. Introdução desse núcleo que eu retirei em um óvulo cujo núcleo foi previamente retirado. Galera, óvulo é o gameta feminino. Ele também tem um núcleo. Eu tiro o núcleo do óvulo e coloco, por exemplo, o núcleo da minha célula ali. Nesse momento em que eu tirei o núcleo do óvulo e coloquei o núcleo da minha célula no óvulo, eu tenho como se fosse um embriãozinho, tá? Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse embriãozinho e vou colocar no útero para ele se desenvolver num novo indivíduo, tá? Só que esse indivíduo que vai se desenvolver, ele vai ser idêntico a mim. Por que ele vai ser idêntico a mim? Porque ele tem as mesmas moléculas de DNA do que eu. Beleza? Então é assim que se faz o núcleo. Ó. Olha, faz um clone. Olha essa imagem aqui que explica, né, como que foi feito o primeiro clone de animal, né, feito pelo homem, que foi a ovelha Dolly, né? Olha só, galerinha. Aqui eu tinha uma ovelha chamada de Finn, né? E aqui eu tinha uma outra ovelha, sei lá, chamada de Scott. Não sei ler isso aqui direito, não. Enfim, eu queria clonar, o cientista queria clonar a ovelha Finn. O que ele fez? Pegou várias células da glândula mamária dessa ovelha. Tranquilo? Pegou o núcleo dessa célula, ali vai ter todas as moléculas de DNA dessa ovelha, tá? E colocou no óvulo da ovelha Scott. Tá vendo? Só que antes de colocar nesse óvulo, o núcleo no óvulo, o núcleo do óvulo foi retirado. Ó. Então, retirou o núcleo, o óvulo ficou sem núcleo. E agora, ó, eu tenho o óvulo e agora eu estou botando o núcleo da célula Fim dentro do óvulo. Beleza? Fiz um embriãozinho, tranquilo. Coloquei esse embriãozinho no útero de uma outra ovelhinha e nasceu a ovelha Dolly. A ovelha Dolly, galera, é geneticamente igual à ovelha Finn. Por quê? Porque elas têm as mesmas moléculas de DNA da ovelha Finn. Então, é um clone da ovelha Finn. Beleza? Tá? Então, ó, se eu quero clonar a ovelha Finn, eu tirei o núcleo da célula somática da ovelha Finn e coloquei no óvulo sem núcleo. Tá? Fiz um embrião, coloquei no útero de uma fêmea, gerei um clone da ovelha Finn, que foi chamada de ovelha Dolly. Beleza? Então, assim que se faz clonagem. Tá? Lembra da novela O Clone? Melhor novela de todas, né? Eu não gosto de novela, não, mas O Clone, nossa senhora, que novela maneira. Muitos de vocês, acho que não sei nem, acho que eram muito crianças, né? Nem deveriam entender direito novela. Mas, enfim, galera, vamos lá. Continuando. Então, clonagem é isso. Tá? Assim que se faz um clone, o vestibular cobra essas etapas aqui, ó, que eu botei para vocês, ó. Remoção do núcleo de um indivíduo que se deseja clonar, remoção do núcleo do óvulo, essas etapazinhas do vestibular cobra. Beleza? Tá. E para a gente fechar a nossa videoaula, tá, detalhe, ó. A técnica de clonagem também pode ser utilizada para fins terapêuticos. Não necessariamente você vai formar um clone, tá? Mas olha só, galera, olha o que está escrito aqui, ó. Ao invés de implantarmos o óvulo portador do núcleo da célula somática no útero de uma mulher, por exemplo. Então, por exemplo, eu tirei as minhas células, o núcleo de uma célula minha, coloquei no óvulo sem núcleo. Ao invés de eu pegar esse embriãozinho que eu formei e botar no útero de uma mulher, se eu fizer isso vai nascer um clone meu, eu vou deixar essas célulazinhas, né, esses embriõezinhos que eu formei, se desenvolver no laboratório, tá? Até determinada fase do desenvolvimento embrionário. E ali, galera, eu vou ter várias células geneticamente iguais às minhas, só que essas células são indiferenciadas.
são as chamadas células-tronco. Então, por exemplo, essas células-tronco que eu estou gerando ali, elas podem ser úteis para mim em determinado momento da minha vida. Por exemplo, imagina que eu tenho um problema cardíaco e eu não consigo um transplante de coração. Tá? Eu posso pegar as minhas células-tronco que eu gerei no laboratório e colocar no meu coração para ele se regenerar. Tá? Então, eu estaria utilizando a técnica da clonagem, mas para um fim terapêutico. Tá? De novo, se eu pegasse esse embriãozinho que eu gerei com o núcleo da minha célula e colocasse no útero de uma mulher, ia nascer um clone meu. Mas eu não fiz isso. Eu peguei esse embriãozinho, deixei esse embriãozinho se desenvolver em laboratório, tá? Gerando uma massa de células, tá? Geneticamente iguais às minhas, só que essas células ainda não se transformaram em nenhum tecido. São células-tronco. A gente vai falar das células-tronco. São células que são capazes de se transformar em qualquer outro tecido do meu corpo. Aí eu peguei essas células-tronco minha e usei no momento, né, que foi importante para mim aí, por exemplo, para regenerar uma célula cardíaca, um pedaço do meu coração, por exemplo. Show? Seria um fim terapêutico. E o legal, galera, disso é porque eu vou estar fazendo, quando eu pegar essas células-tronco que eu estou pegando são geneticamente iguais às minhas células. Então não vai ter rejeição. Tudo bem? Se eu pegasse, por exemplo, células-tronco de uma pessoa diferente de mim, talvez teria uma rejeição. Mas são as minhas células com o meu material genético. Então, não tem rejeição se eu fizer isso. Tá? Então, eu usei a técnica da clonagem para um fim terapêutico, para me curar de algum determinado problema de saúde, por exemplo. Beleza? Aí aqui tem né, o esqueminha mostrando para vocês. Né? Eu tenho aqui um conjunto de células que pode se transformar numa musculatura cardíaca, numa célula nervosa, na medula óssea, para pessoas, por exemplo, que perderam movimentos do corpo. Então, né, para vários fins. Tá? E para a gente fechar a nossa videoaula, galera, falar das células-tronco. Galera, o que são células-tronco? São células indiferenciadas. O que significa isso? São células que têm a capacidade de se transformar em células de outros tecidos. Isso são células-tronco. Tá? Professor, a gente só consegue células-tronco no embrião? Não. Tá? A gente consegue células-tronco até hoje no teu corpo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Ó. A medula óssea vermelha é um tecido que a gente encontra no interior de alguns ossos. Tá? O que a medula óssea vermelha faz? Ela gera as células sanguíneas. Ela gera hemácias, plaquetas, glóbulos brancos. Ou seja, lá na nossa medula óssea existem células-tronco. Células que são capazes de se transformar em hemácias. Células que são capazes de se transformar em plaquetas. Células que são capazes de se transformar em glóbulos brancos. Então, a moral da história é uma célula indiferenciada que consegue originar outras células. Tá? Mas tem um detalhe. As células-tronco que estão na nossa medula óssea vermelha só conseguem se transformar em células sanguíneas. Então, ela é uma célula-tronco que é um pouco limitada. Ela não consegue, por exemplo, se transformar numa célula cardíaca. Tá? Mas ela consegue originar outras células. Por isso que ela é considerada célula-tronco. Tá? Agora, as células-tronco embrionárias, aí sim. As células-tronco embrionárias, até determinada fase de desenvolvimento embrionário, elas conseguem se transformar em qualquer tecido do nosso corpo. Daí, né, a grande importância que a ciência dá para essas células-tronco embrionárias. E, é claro, isso, mais uma vez, é tema de polêmica. Porque muitas pessoas acham que quando a gente pega a célula-tronco embrionária, você está matando uma vida, aí entra a religião no meio, gera uma confusão do caramba. Né? Então, é muito polêmico por causa disso. Tá? Mas vamos lá, galerinha. Então, ó, são células indiferenciadas, ou seja, que não são especializadas e que, por isso, têm a capacidade de se diferenciar em células de outros tecidos. Isso são células-tronco. Tá? Galera, as células-tronco totipotentes, tá? São aquelas células que a gente encontra, por exemplo, nos embriões. Ó, lembra que TOT significa total, tá? Essas células conseguem se transformar em qualquer... Significa não, lembra total, né? Essas células conseguem se transformar em qualquer célula do nosso corpo. Tá? Seriam lá aquelas células do começo do desenvolvimento embrionário. Já as células-tronco pluripotentes são aquelas que são um pouquinho mais limitadas. Tá? Então, ó, são aquelas células-troncos
que são capazes de gerar células de todos os folhetos germinativos, né, desenvolvimento embrionário, mas não conseguem gerar um embrião completo, não conseguem gerar tudo, né, de um indivíduo, tá? Essas seriam as células tronco pluripotentes. Ela consegue, na verdade, gerar grande parte das células do indivíduo, mas ela não seria capaz de gerar um indivíduo por completo, tá? Seriam as pluripotentes, tá? Ah, professor, então, por exemplo, as nossas células que você falou lá da medula óssea vermelha, elas são pluripotentes? Elas são até um pouco mais limitadas do que as pluripotentes, né? Elas são, na verdade, multipotentes. Elas só conseguem se transformar em um grupo mais limitado ainda de células, tá? Que são as células sanguíneas, por exemplo. Beleza? Então, olha, assim, geralmente o vestibular, eles não cobram essa diferenciação de totipotente, pluripotente, multipotente. Você tem que saber o que são células tronco, tá? As totipotentes são as mais famosas de todas, tá? Porque ela consegue gerar tudo de um indivíduo, inclusive até os anexos embrionários dele lá, né, durante o desenvolvimento embrionário. Já as pluripotentes, como eu falei, consegue gerar vários tecidos do indivíduo, mas não consegue gerar os anexos embrionários. Por exemplo, não consegue formar placenta, outros anexos embrionários importantes aí. E as multipotentes, só determinados grupinhos de células, como, por exemplo, lá as células da medula óssea vermelha. Beleza, galera? Então, ó, até botei aqui para vocês a multipotente, tá? Também tem ali. Ó, são as encontradas na medula óssea vermelha, só consegue originar células sanguíneas, essas coisas todas. Beleza? Tá? Então, galerinha, é isso. Ó, fechamos a apresentação. Terminamos com a parte de biotecnologia. Biotecnologia, então, foi dividida em 3 vídeos. Cara, muita coisa para falar. Eu pensei que ia falar disso muito mais rápido, mas a gente dividiu esse tema em 3 videoaulas. 3 videoaulas longas, né? De quase 30 minutos aí cada videoaula. Beleza? Qualquer dúvida, galera, só tirar as dúvidas comigo pelo WhatsApp, pelo Classroom, pelo canal, vocês acharem a melhor opção para vocês aí. Valeu, galera. Um abraço a todos e tamo junto. Valeu. Até a próxima.